Boa noite, queridos irmãos. É com muito prazer que nós iniciamos mais um culto de adoração ao nosso Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos a estarem em oração durante a execução do prelúdio, pedindo que Deus fale aos nossos corações, que o nome dele seja engrandecido, que este culto seja agradável ao nosso Deus. Vamos orar. Queria convidar aos amados, os que puderem se colocarem em pé, para fazermos a leitura responsiva do texto que se encontra no livro de Salmos. Faremos a leitura do número 25, do verso 1 ao verso 14. Salmos 25, de 1 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que cumprem os preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande.
viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. Amém, amém, glória a Deus. Vamos louvar a Deus com alegria no coração. Quero convidar você a entregar, derramar o seu coração em adoração ao nosso Deus nesse instante. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? A graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Uma alegria muito grande estarmos juntos aqui mais uma vez para adorar o nome do Senhor. E essa canção fala exatamente o que a gente veio fazer aqui. Nós vamos nos derramar na presença dEle. Eu convido você a cantar conosco essa canção. Amém? Pode declarar assim? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para. Você pode declarar mais uma vez? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tem um preço que nós nunca vamos saber. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Você pode declarar assim? Nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na. Mais uma vez. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso
para mim. Senhor, nós queremos declarar isso nessa noite, meu Deus. O Senhor é maravilhoso para essa igreja, para as nossas vidas. Amém. Amém. Queria convidar você, nesse momento, a derramar seu coração diante do Senhor, com seus pedidos, com as suas preocupações, com aquilo que tem te incomodado. Queria desafiar você a entregar isso nas mãos de Deus. Ele é o nosso Pai, tem cuidado sobre as nossas vidas. Queria também que você lembrasse aquilo que Deus tem feito sobre a sua vida, de forma que você possa adorá-lo com aquele sentimento, olha, Deus é bom. Aí, ó, o Tim está aí de volta com a gente. Não é motivo para a gente adorar e bendizer o nome de Deus? Está aí de volta, né? Então, lembre aí dos motivos que tem lhe dado, que você esteja sempre adorando, bendizendo o nome dele. Tá ok? Vamos orar? Eterno e soberano Deus, obrigado, ó Pai, por esse tempo tão precioso que nós temos aqui como igreja do Senhor, para prestar culto ao Senhor. Esse culto é a expressão do nosso amor ao Senhor. Esse culto que ora prestamos é para que juntos, enquanto igreja de Jesus Cristo, possamos falar, nós te amamos, nós te adoramos, nós estamos porque o Senhor é o nosso Deus. Recebe agora toda a honra, glória e majestade que só o Senhor merece. Ó Pai, queremos neste instante apresentar ao Senhor os pedidos que teus filhos estão colocando diante do teu trono de graça. Ó Pai, nós estamos apresentando cada um desses pedidos porque nós cremos que o Senhor é o nosso Deus. Nós cremos que muito deles só o Senhor pode resolver, ó Pai. Mas nós queremos também declarar aqui que nós nos submetemos à sua soberana vontade, entendendo que a vontade do Senhor é boa, agradável, ela é perfeita, ela é santa, ó Pai. Então, ó Pai, nos dê sensibilidade para entendermos a tua vontade revelada naquilo que estamos apresentando ao Senhor. Ó Pai, recebe os nossos corações, a nossa adoração no sentido de agradecimento por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, ó Pai. Falta-nos palavras, ó Pai, falta-nos palavras. Obrigado, porque o Senhor trouxe de novo o Agostinho aqui do nosso meio, ó Pai. Entendemos que o Senhor esteve cuidando, preservando a vida do teu servo. Obrigado, ó Pai. Consola aqueles corações que, em meio a essa pandemia, estão dilacerados, ó Pai. Conforta. Obrigado, ó Pai, por esse privilégio. Recebe a nossa oração. Nós entregamos este culto em tuas mãos, para a honra e glória do teu nome. Oramos agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém. Nós vamos continuar louvando a Deus. Quero convidar você a fazer isso com toda a alegria de seu coração. Amém. Essa próxima canção que a gente vai cantar, me lembra uma vez que eu estava aqui na igreja, a gente cantou ela, e uma senhorinha chegou para mim e falou assim, toda vez que vocês cantam essa canção, eu lembro do meu marido, que meu marido gosta muito dessa música. E sempre quando eu vou tocar, eu lembro dela, assim. E eu fico imaginando por quê. E às vezes eu fico pensando que às vezes algumas canções conseguem exteriorizar aquilo que está no nosso coração, né? E talvez essa canção exteriorize aquilo que também está no seu coração nessa noite. Eu queria convidar você a cantar conosco essa canção com muita alegria, amém? Por
cantar mais uma vez? Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. Enquanto nós cantamos essa próxima canção, você tem a liberdade para adorar o Senhor com seus dízimos, adorar o Senhor com as suas ofertas. Amém? Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir secar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Convido o irmão Felipe para fazer uma oração por nós. Ó Pai, obrigado a Deus por estarmos na sua casa, primeiramente para poder te adorar, ó Deus, e receber, ó Pai, a palavra que será pregada agora, ó Deus, para que nós possamos cada vez, ó Pai, nos tornarmos pessoas melhores, cristãos melhores, ó Deus, para fazer diferença nesse mundo, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada um que está aqui, cada um que está em casa, assistindo por transmissão, ó Deus, todos aqueles que estão enfermos, ó Pai, restaura a saúde dessas pessoas, ó Deus, e muito obrigado, ó Pai, porque nós estamos aqui na sua casa, ó Deus. Abençoe esses dízimos e ofertas, ó Pai, que venham ser utilizados para levar, ó Pai, o seu amor para aqueles que não te conhecem, ó Deus, e sustentar a sua casa, ó Pai. Em nome de Jesus, amém.
Os irmãos podem se assentar. Muito bem. Nós estamos tendo o privilégio de receber alguns visitantes hoje, né? O Jorge e a Renata, né? A Renata é irmã do Gleiser. É porque tem Gleiser, né? A gente nunca fala certo, né? Do Tony, vamos falar assim, né? Aí pronto, ela é irmã do Tony, né? Seja muito bem-vinda, Deus abençoe ao casal, viu? Nós estamos também com a dona Ione, não é isso? É a primeira vez aqui conosco, né? Seja muito bem-vinda, Deus te abençoe, viu, querida? Também está aqui com a gente, que não é a primeira vez, mas a filha da... Isso, Camila, isso. Seja muito bem-vinda. Eu acho que visitantes só estes... a Didi está de volta, né, gente? Olha só. Não, eu vou pensar, viu, Didi? Vou pensar. A Didi voltou para Poços de Caldas, ela foi membro da nossa igreja durante um bom período, foi para Pouso Alegre, está de volta, para a glória de Deus, e ela está com uma irmã lá de Pouso Alegre, né? Marina, olha só, tem uma atrás da senhora, outra aí, ó. Tem uma atrás da senhora também. Seja muito bem-vinda, viu, irmã Marina? Os demais são todos de casa, não é isso? Sejam todos muito bem-vindos. Queridos, quarta-feira agora, cadê Mara? Tá, ali nós vamos ter uma assembleia extraordinária, viu? Para a movimentação de membros. Algumas pessoas querem se tornar membros, e vamos ver se nós vamos deixar, né? Tem uns aí que nós estamos em fase de análise, sabe? Do curricular. Muito bem. Queridos, nós estamos vivendo um tempo onde que está muito na moda a gente falar sobre espiritualidade. Espiritualidade se tornou um tema corriqueiro, não somente no meio evangélico, mas também em publicações, né, não cristãs ou não religiosas, tem se falado sobre a questão da espiritualidade. A pós-modernidade, a época que estamos vivendo atualmente, valoriza muito a questão do místico, a questão da experiência pessoal, bem interior, né? Tem havido essa valorização. Essa realidade temporal que nós estamos vivendo trouxeram diversas consequências na forma de pensar e na forma de ser igreja. Não tem jeito, queridos, nós estamos inseridos numa época, num contexto histórico, e o tempo em que nós vivemos impõe reflexões sobre as nossas vidas, impõe maneira de ser, de viver, e isso para o bem e para o mal. Nós recebemos influência, não tem jeito. Como se diz, o homem é fruto do meio. Então, essa questão da espiritualidade tem, de fato, em maior ou menor medida, influenciado a vida da igreja. E essa influência, ela se dá de forma positiva e de forma negativa. Muita coisa foi escrita, muita coisa foi produzida, pensando, trabalhando esse tema, que é a questão da espiritualidade. Infelizmente, muita coisa boa foi produzida, mas também muita coisa ruim foi produzida. E a gente queria aqui trabalhar um pouco, conversar um pouco com os irmãos sobre essa questão da espiritualidade e como isso tem influência no nosso relacionamento com Deus, na nossa forma de pensar e ser igreja. Muito bem. Essa onda de espiritualidade, ela confundiu um pouquinho as coisas. Deixa eu explicar para os irmãos. Vamos ver se a gente caminha junto nesse raciocínio. Houve um movimento
na arte e na literatura que é chamado de intimismo, né? Vocês já devem ter ouvido esse termo, intimismo. É mais ou menos assim, pintores e autores, está falhando, né? Um, dois. Muito bem, perdão. Esse intimismo, esse movimento que se materializou na literatura e na pintura, principalmente. Os artistas intimistas começaram a retratar suas obras no aspecto de pintar dentro da sua casa, pintar aspectos de relacionamentos bem próximos de sua vida. A partir desta reflexão, desse movimento intimista, vários autores também começaram a escrever sobre essa perspectiva. Eu comecei a escrever, começaram a ser produzidos livros intimistas, que falavam sobre o contexto da relação das pessoas próximas, de dentro da sua casa. Como eu disse, a cultura, o tempo que nós vivemos, influencia o nosso modo de ser, de pensar e ser. Esse intimismo, ele acabou influenciando o contexto da intimidade. Veja que intimidade e intimismo são coisas distintas. Mas esse intimismo influenciou também a teologia. Olha que interessante. Eu queria ser mais claro com os irmãos. E aqui vou citar alguns exemplos que claramente apostam numa teologia intimista com Deus. É como, você já deve ter visto, né? Tem alguns aí que são bastante famosos no YouTube, pregadores, pseudo-pregadores, pseudo-teólogos, que falam assim: ser íntimo de Deus é poder beijar o rosto de Deus. E o pessoal bate palma para isso. Ser íntimo de Deus é poder dar as mãos a Deus e passear com Deus na beira da praia, avaliando ou admirando, melhor dizendo, o pôr do sol. Isso é intimismo dentro da teologia. É, no mínimo, meio nebuloso a gente pensar que eu vou chegar e dar um beijo na face de Deus, como se Deus tivesse uma face para a qual eu pudesse beijar. É meio, no mínimo, esquisito acreditar que eu vou andar de mãos dadas com Deus à beira da praia, analisando ou admirando o pôr do sol. Essa espiritualidade pós-moderna, que se revelou, então, não tratando da intimidade com Deus, mas tratando de um intimismo com Deus, cresceu e cresceu muito. Cresceu muito, queridos. E hoje em dia, essa relação intimista, como se eu pudesse ter Deus como aquele que é próximo de mim, de tal forma que somos iguais, começou a divulgar, a reverberar no meio cristão teorias como Deus é amor. E nada mais interessa. Deus é amor. Por isso, tudo é certo. Nada mais é errado. É proibido proibir. É isso mesmo. Hoje é proibido proibir. Pecado para
esses intimistas com Deus, é querer, na realidade, impor uma visão sua sobre a vida do outro. Isso é pecado. Cada um deve viver em plena liberdade naquilo que crê e naquilo que acredita. Para estes, existe um caminho que se chama ecumenismo, onde se propõe a achar um denominador comum entre todas as religiões para que a paz prevaleça. Olha que interessante. Achar um denominador comum entre todas as religiões para que a paz prevaleça. Para estes, toda a cultura é boa, não pode ser questionada, nada é ruim, tudo depende do coração de quem faz. Então não se pode mais questionar absolutamente nada. Para estes, a Bíblia é mais um dos livros sagrados. Olha que interessante, mais um. E na realidade, para muitos destes, ele é sagrado para quem nele crê. Para quem não crê, não é sagrado. E por isso pode-se fazer qualquer coisa com o texto bíblico. Esse caminho, queridos, foi sendo pavimentada a estrada de uma espiritualidade falsa. Esse caminho intimista com Deus foi abrindo uma estrada e ela foi sendo pavimentada, construída, uma espiritualidade que não tem nada a ver com o que Deus propõe para a vida da Igreja de Jesus Cristo. É uma espiritualidade que não transforma o homem. Uma espiritualidade que não nos faz ser mais parecidos com Cristo. Uma espiritualidade que banaliza o pecado, que debocha do arrependimento, que não compreende o valor do sacrifício de Cristo na cruz. Enfim, uma espiritualidade que esvazia por completo o conceito de graça e de misericórdia sobre a vida da igreja. Muito cuidado. Muito cuidado, que eu costumo falar algumas coisas e eu gosto de repetir, porque eu acho que é na repetição que a gente aprende, né? Nem tudo que reluz é ouro. Se você for procurar no YouTube, e eu faço isso de vez em quando com a Luciana, porque eu preciso ouvir também palavras de Deus para a minha vida, já que normalmente eu estou pregando, eu preciso ouvir um sermão também, né? Tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Mas, infelizmente, tem muito mais de coisa que é terrivelmente distante do que a vontade de Deus é explicitada na palavra de Deus. Muito cuidado com esses coaches espirituais. Cuidado, nem tudo que reluz é ouro. Cuidado com essas superproduções que criam como se fosse um véu na nossa vista e a gente não consegue entender realmente que a proposta de espiritualidade que eles estão tratando não é aquela que Deus propõe para nossas vidas. Mas eu disse que a questão da pós-modernidade, em valorizar o místico, em valorizar o transcendental, em valorizar a experiência interior, pessoal, influenciou a produção de muita coisa. E eu citei aqui algumas delas com as quais nós discordamos. Mas também foi produzido muita coisa boa. E é interessante, queridos, que esse movimento da espiritualidade no meio da igreja cristã fez com que muitos escritores, muitos pastores, muitos teólogos voltassem seus olhos para os pais da igreja. Aquele movimento na história da igreja cristã que se inicia após a morte dos apóstolos e que começa com homens que
com um amor extremo pela vida da igreja, produziram obras e mais obras, cujo tema, na sua maioria, era a questão da espiritualidade. O mais famoso deles é Agostinho, que nasceu no século IV depois de Cristo. Uma de suas frases que ficaram extremamente famosas é, abre aspas, nós somos renovados dia a dia, ao progredirmos em nossa justiça e verdadeira santidade, por meio do conhecimento de Deus. Olha que frase, por que não é minha? É do Agostinho. Não o nosso, né? Agostinho de Hipona. Nós somos renovados dia a dia, ao progredirmos em nossa justiça e verdadeira santidade por meio do conhecimento de Deus. É na redescoberta de autores como Agostinho, de tantos outros, que muitos autores, então, começaram a produzir uma matéria muito próspera, muito salutar. Eu poderia citar aqui para os irmãos diversos autores que escreveram obras assim que influenciaram profundamente a minha vida. E muitos deles começaram a tratar, então, não de intimismo, conforme nós estamos falando há pouco com os irmãos. Esse intimismo com Deus que leva a uma teologia completamente falsa, mas começaram a tratar do tema intimidade com Deus. Intimidade com Deus. E é interessante, eu achei, quando eu comecei a pesquisar sobre isso, quantas vezes na Bíblia, no texto, no original, tem a palavra intimidade relacionada com Deus? Uma. Que incrível. Uma só. E é sobre esse texto que fala dessa intimidade com Deus, é que eu queria ler para os irmãos e a gente ter pelo menos duas bases reveladas na palavra de Deus que vão nos ajudar a ter intimidade com Deus. O texto que nós lemos na abertura do culto, Salmo 25, verso 14. Diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Aí você vai, cadê a intimidade aí, né? A palavra intimidade no hebraico, no original, é sod, S-O-D, mudo. É a palavra transliterada do hebraico para o português, é sod. E essa palavra, ela foi, se você pegar a João Ferreira de Almeida, eles falam assim, na intimidade que o Senhor confia os seus segredos, né? Aqueles que têm intimidade com o Senhor é que Ele confia seus segredos. Mas a NVI escolheu traduzir desta forma: o Senhor confia seus segredos. A quem você confia seus segredos? Aquele segredo que só você sabe e você quer falar com uma pessoa só. Você chama um estranho na rua e fala esse segredo? Com quem você compartilha seu segredo? É com quem nós temos intimidade. Não é verdade? E o texto nos diz que o Senhor confia os seus segredos. A intimidade com o Senhor. É interessante que o comentarista Champlin, né, ele escreve o seguinte sobre esta palavra sod, e eu queria reler aqui para os irmãos. Refere-se a um conselho privado, reunindo pessoas para tomar alguma deliberação. Neste caso, quem tem sod ou intimidade com Deus é participante das reuniões secretas de Deus. Olha que interessante. Ou seja, é alguém que compreende a mente e os planos divinos. Essa pessoa é amiga de Deus.
tem com ele intimidade. Ele é alguém que é aceito no conselho secreto de Deus. Somente nesse trecho da Bíblia nós temos a palavra sódio no hebraico, intimidade, nenhuma outra parte. Interessante que algo que está tão em voga aparece somente uma vez em toda a Bíblia. Neste salmo, Davi, então, quer propor para aqueles que lessem o salmo composto por ele, como ter intimidade com Deus. Como é que é ter intimidade com Deus? Aquele que quer encontrar esse caminho de intimidade, ele ensina que para termos intimidade com Deus, é preciso que tenhamos para com Deus o quê? Põe de novo aí. Karen. Quem falou aí? Douglas? É isso mesmo. É preciso ter com Deus o quê? Temor. E parece um contrassenso. Parece que não tem lógica. A nossa perspectiva de vida, quanto mais intimidade nós temos com uma pessoa, menos temor nós temos por ela. Não é verdade? Como é que a Bíblia ensina justamente o contrário? Quanto mais intimidade eu quiser ter com Deus, mais o quê? Temor eu tenho que ter por Ele. E essa contradição que eu queria convidar os irmãos a acompanharmos, trilharmos junto esse caminho. Na versão NVI, diz que Deus confia, então, os seus segredos aos que o temem. Pois bem, será que existe uma prova maior de intimidade com Deus do que Deus confiar seus segredos àqueles que temem a Ele? Será que confiamos nosso segredo, como disse há pouco, a qualquer um? Não, nós não confiamos. Nós confiamos nossos segredos a quem nós temos intimidade. Mas o porquê então, do temor? Por que fala assim, intimidade com Deus é aquele que não teme a Deus? Talvez fizesse mais sentido a lógica humana. Por que ele fala justamente o contrário? Intimidade com o Senhor só é conseguida para aqueles que com Ele têm temor. Então vamos voltar lá atrás, quando a gente abriu isso aqui, a questão da teologia do intimismo. Será que a falta de temor conduziu a humanidade a uma espiritualidade não de intimidade com Deus, mas de intimismo? Essa falta de temor das pessoas faz com que aqueles que acham que criaram uma intimidade com Deus, há uma espiritualidade sobre a qual nós falamos, que não transforma a vida, que não leva ao arrependimento, que não valoriza a submissão à palavra de Deus, que não discerne o lugar de cada um. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus é Deus. Nós somos o que de Deus? Nós somos criaturas de Deus. Foi Ele que nos criou. E essa falta de temor levou a humanidade à construção dessa pseudo-intimidade, que eu chamo teologia do intimismo, falando que eu não preciso ter medo de Deus. Eu não preciso ter temor de Deus. Eu vou dar um beijo na face de Deus, eu vou pegar a mão dele e andar pela praia. Deus é amor, nada mais importa. Tudo é possível. Nada pode ser questionado. Eu sou íntimo de Deus. Você não é íntimo. Você é intimista de Deus.
Você acha que é intimista de Deus? Prestem bem atenção. Existe um outro movimento que vai no sentido contrário. No sentido de colocar o temor como um medo exagerado. Então tem gente que, a gente já ouviu nesses 53 anos de vida, coisas que não têm lógica. Pessoas que tomam banho de roupa. Verdade. Deus está me vê todas as coisas, Ele não pode me ver nu, então eu tomo banho de roupa. Fico querendo saber se o banho fica bem tomado mesmo, né? Pessoas que têm uma relação tão conflituosa com Deus que leva a um medo exacerbado, leva a paralisia, leva a uma falta de discernimento de que somos de fato filhos de Deus. Que temos com Deus Pai, amoroso, cuidadoso sobre as nossas vidas. Eu não quero propor nenhum extremo nem outro, mas é necessário a gente entender esse paradoxo da intimidade com Deus. Ela é criada a partir do temor. E eu queria ler 3 versículos com os irmãos, que eu acho que vão trazer um pouco de luz sobre esse assunto. Salmos 111, verso 10. O temor do Senhor é o quê, queridos? É princípio da sabedoria. Vamos repetir junto? O temor do Senhor, princípio da sabedoria. E aí continua. Todos os que os cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. O temor ao Senhor é princípio de sabedoria. Guarde isso. Provérbios 15, 16. É melhor ter pouco com o quê? Com o temor do Senhor, do que grande riqueza com inquietação. Lembra lá da parábola do rico insensato? Construiu, olha, come, farta, bebe. Você aumentou os celeiros, né? O que o texto bíblico falou? Hoje pedirão a tua alma. Louco, hoje pedirão a tua alma. O que resolveu isso tudo? É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Eclesiastes 12, 13. O Eclesiastes termina no versículo 14 do capítulo 12. Quando ele termina, então, sua obra, o autor fala assim: agora que já se ouviu tudo, nós estamos no finalzinho. Aqui está a conclusão. O grande resumo. Qual que é o grande resumo da vida? Tema a quem? Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Pois isso é o que, meus irmãos? O essencial para o homem. Tema a Deus. O temor ao Senhor é princípio de sabedoria. Temor a Deus é para aqueles que sabem, então, quem é Deus e quem nós somos. Temor ao Senhor é para aqueles que em oração se submetem à soberana vontade de Deus sobre as suas vidas e se calam esperando que Deus se revele a eles. Essa é a oração. É aquela oração que Deus, a gente fala assim: Deus, fala comigo. Transforma a minha vida. Muda o meu caráter. O Senhor é Deus. Eu sou sua criatura. Temor a Deus é para aqueles que estão dispostos a obedecê-lo e obedecê-lo de todo o coração. Temor a Deus é manifesto na vida daqueles que buscam em oração e na meditação da palavra de Deus a ação do Espírito Santo sobre suas vidas, para que tudo aquilo que desagrade a Deus seja arrancado dos nossos corações. Senhor, o Senhor conhece meu coração. Sabe aquilo que tem desagradado e entristecido o Senhor. Eu não consigo mudar isso, mas o Senhor pode. Eu temo ao Senhor.
transforma a minha vida, muda o meu caráter. Temor a Deus é o discernimento que é Ele que deve ser adorado, que é a vontade dEle que deve ser soberana sobre as nossas vidas. Temor a Deus se manifesta em uma vida de obediência. A palavra de Deus nos diz, nos textos famosos de Jesus, em João 15, 14, vocês serão meus amigos se fizerem o quê? O que eu lhes ordeno. Vocês serão meus amigos se beijarem minha face? Vocês serão meus amigos se caminharem comigo de mão dadas pela praia? É isso que a palavra de Deus não fala? Não. Não é uma relação intimista. A relação de intimidade com Deus, ela se dá através do temor. E o temor se manifesta através da obediência. Se você teme ao Senhor, você é o quê? Obediente ao Senhor. Queridos, não há outro meio de alcançarmos um relacionamento de verdadeira intimidade com Deus. Só através do temor que lhe é devido é que conseguiremos. Não tem outro meio. É só para aqueles que lhe obedecem é que lhes serão revelados os seus segredos. O texto bíblico que nós lemos lá fala isso. O Senhor confia o quê? O seu, põe lá, Salmo 25, 14, perdão. O Senhor confia o quê? Os seus segredos aos que o temem. Você quer que seja revelado o segredo de Deus sobre as suas vidas? Qual que é o caminho? Tema a Deus. Como é que a gente tema a Deus? Sendo o quê? Obediente a Deus. E aí você vai ser revelado os seus segredos. O resto, essa teologia intimista que tem crescido e crescido muito, é como se fosse uma fumaça. Aliás, tem umas igrejas aí que lança umas fumaças aí, né? Uns negócios estranhos. Essa fumaça serve só para criar uma cortina na sua vista, para que você não entenda quem de fato Deus é e quem você é. Você quer ter intimidade com Deus? Tema ao Senhor. O texto nos fala que essa intimidade nos leva a conhecer seus segredos. E o segredo do Senhor é qual, meus queridos? Qual que é o segredo? Põe aí de novo para mim, Salmo 25, 14. Versículo preciosíssimo. O Senhor confia seus segredos aos que o temem. Qual que é o segredo do Senhor? É nós conhecermos o quê? A aliança. Que aliança é essa, meus queridos? No contexto da igreja de Jesus Cristo. A morte e a ressurreição de Cristo. A vitória de Jesus sobre a cruz. Que lá na cruz, Jesus estava assumindo todos os pecados da humanidade. E para aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, Deus imputou, colocou sobre as nossas vidas a sua justiça, a justiça de Cristo. Esta é a aliança. Por isso que Paulo fala, para aqueles que estão em Cristo já não há mais condenação, queridos. Não há mais condenação. Você quer ter intimidade com o Senhor? Tema ao Senhor. E Ele vai lhe revelar o quê? A sua aliança. Queridos, a aliança de Deus, através do plano de resgate, de restauração da humanidade, através do sacrifício de Jesus na cruz, para o mundo é o quê? É loucura.
É loucura. A aliança de Deus se dá para aqueles que o temem, que confessam Jesus como Senhor e Salvador, que experimenta a liberdade que há em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos salvos. É através dessa aliança que nós somos libertos da escravidão do pecado. Em Cristo temos plena liberdade de conseguirmos viver para o louvor da sua glória. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Em Cristo nós temos intimidade suficiente com Deus para Ele nos confiar a sua aliança, os seus segredos, e podermos viver de acordo com o que Ele nos criou para vivermos, em obediência à sua palavra. Para aqueles que temem ao Senhor e que têm intimidade com Ele, e que consequentemente então conseguem entender a aliança, experimentam a cada dia a plenitude de vida que há em Cristo Jesus. Só assim. Ter intimidade com Deus é participar do reino de Deus aqui na terra, que é expresso pela igreja de Jesus Cristo. Parece então que a gente conseguiu explicar, conversar com os irmãos sobre o aparente paradoxo que existe no cristianismo, que expõe que quanto mais intimidade com Deus, mais temor eu tenho por Ele. Porque eu entendo, nós como igreja de Jesus Cristo compreendemos que Deus é Deus, que está acima de todas as coisas. É Ele que nos criou. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. O nosso relacionamento com Ele deve ser de adoração, respeito e obediência, e não um relacionamento intimista. Não é. Estes são os valores do reino de Deus. Queridos, isso aí para o mundo de fato é loucura. As pessoas não conseguem entender isso de jeito nenhum. Chamam a gente de doido. Certa vez alguém me falou, quando eu estava falando, explicando um pouco da mensagem do Evangelho para a pessoa, falou assim: João Marcos, você é louco. Eu falei: eu sou louco por Cristo. De fato, sou louco por Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, tem um texto que fala um pouquinho sobre essa relação dos valores do reino de Deus, que nos ajudam a entendermos o porquê o mundo não consegue entender que com Deus nós temos intimidade pelo caminho do temor, e nós não temos um caminho de intimismo com Deus. Nós refutamos essa teologia. Olha o que Paulo fala para a igreja a partir de 1 Coríntios capítulo 18, capítulo 1, verso 18. Pois a mensagem da cruz é o que, queridos? É loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana? Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o que, queridos? É o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Queridos, nós estamos na contramão do raciocínio deste mundo. Nós advogamos que quanto mais intimidade quero ter com Deus, mais eu temo, adoro e obedeço a Deus. Somente a estes
lhe são confiados os segredos de Deus, que é manifesto através da aliança que ele fez com a igreja em Cristo Jesus. Queria encerrar esse culto convidando a lermos novamente Salmo 25, 14. Vamos ler juntos? Vamos. O Senhor confia seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Que nossa igreja, começar em mim, queridos, sejamos uma igreja que teme ao Senhor e que a gente tenha pleno discernimento da aliança de Deus em Cristo Jesus. Amém? Muito bem. Queridos, antes de nós orarmos para encerrar, eu queria convidar uma família para vir aqui à frente, rapidinho, pastor Willy, com sua família, apresentar de forma oficial essa família. Pastor Willy é pastor da nossa denominação. Ele foi transferido de Campos de Goytacazes para cá, para Poços de Caldas. Ele trabalha no indústria, vem cá, por favor, Indústria Nucleares do Brasil, tá? Se quiser pegar um urânio enriquecido, é com ele mesmo, né? É com ele o negócio. Ele era pastor lá numa cidade, depois, no devido tempo, ele vai poder contar a história, uma igreja que ele começou com 8 pessoas, né? O projeto de Deus que nasceu no coração dele. E Deus tem nos dado a oportunidade, apesar do pouco tempo, de conviver. Essa semana ele viajou comigo já, que ele estava de folga, e nós fomos conhecer as nossas congregações. Foi um tempo muito precioso. A irmã Marisol, sua esposa, essa princesa é a Rebeca, e esse príncipe é o Josué, né? Vulgo Capitão América também, né? Nós estamos muito felizes com a chegada da família. Eu tenho certeza que Deus tem um projeto maravilhoso para a vida do irmão, para que a sua família seja bênção na vida dessa igreja e que essa igreja seja bênção na vida da sua família. Tá ok? Vou convidar o pastor, então, a orar, encerrando o nosso culto. Amém, igreja? Você pode colocar de pé, por favor, nós vamos orar. Agradecer o carinho da igreja, do pastor. Já sou suspeito de dizer, porque eu já me apeguei a ele. Nosso Deus, nós te bendizemos. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de sermos chamados filhos do Senhor. Muito obrigado pela palavra que foi pregada esta noite, clara, direta, que nos revela o teu propósito em nossas vidas, que é o temor ao teu nome. Que o Senhor nos continue nos ajudando, Deus, a entender isso, a guardar isso no nosso coração. Que o Senhor abençoe a cada vida que nesta noite aqui se propôs a ouvir a sua palavra, a cada irmão que nos acompanha pela internet. Meu Deus, que o Senhor alcance os lares, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto, que a sua aliança seja algo que não se finda, porque no sangue de Jesus nós a alcançamos, é inquebrável. Muito obrigado por tudo, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, o Salvador, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, agora e para todos sempre. Amém.